Tranquilo. Bom, gente, então vamos começar falando da Grécia Antiga. Agora vamos caminhando. É assim, como ia dizendo, né, a Grécia Antiga, ela marcou a cultura dos povos do Ocidente, Europa Ocidental e, por extensão, a nós, né, no Brasil. Né? Por quê? Porque nós fomos colonizados por portugueses. E aquela área da Península Ibérica de dominação portuguesa, ela também acabou recebendo influência e, por extensão, chegou também até nós. Bem, da Grécia Antiga, nós já falamos que há cinco grandes períodos. Vamos fazer algumas centralizações aqui do que seria, vamos dizer assim, mais importante para os vestibulares. Bom, no primeiro momento, a história da Grécia Antiga é a chamada o período pré-homérico. Aquele período de chegada, né, dos quatro povos àquela região. Aqueus, que chegaram primeiro e se misturaram às populações locais, e ao chegar com a população local, eles vão formar aquela chamada sociedade creto-micênica, pela relação que eles estabeleceram com a ilha de Creta, ali no leste do Mediterrâneo. E a partir daí, né, depois da chegada dos aqueus, que habitaram a região da Micênia, ali no sul, né, da Península Balcânica, já próximo da Península do Peloponeso, então ali chegam primeiro os aqueus, né? Aí formam essa sociedade, né, e que vai receber influência, em grande parte, né, dos cretenses. Bom, depois dos aqueus vieram quase que no mesmo período os eólios e os jônios. Os eólios vão chegar da Península Balcânica e os jônios vão para a Península da Ática. Quer dizer, então nós temos ali o início, né, da formação desse mundo dito mundo grego. Bom, aí depois disso, né, nós tivemos a chegada dos dórios. Então, jônios, que foram para a Península da Ática, eles deram origem à cidade de Atenas. E os espartanos, que chegaram por último, né, quer dizer que eram os dórios, eles vão ocupar a península do Peloponeso. Nessa época, gente, percebam que os dórios, povos guerreiros, né, por característica, eles chegaram e causando o terror, o medo, tanto que a população que já estava ali na península, né, na Balcânica, e mais ao sul, a do Peloponeso, e a da Ática, ali no leste da Península Balcânica. Então, quando os dórios chegam, causaram medo. E a população que já estava ali, de aqueus, de jônios, de eólios, né, grande parte deles fogem e migram para as ilhas do Mar Egeu e também para o chamado Oriente Próximo, né, na costa ali do Mar Egeu, na costa oriental. Resultado disso, formou-se a chamada Grécia Insular, das ilhas do Mar Egeu, e a Grécia asiática, né? Essa do entorno do Mar Egeu, já para a banda oriental. Do que perguntou agora na mensagem a Aurélia, ela disse o que os dórios queriam. Na época, Aurélia, não havia vamos dizer assim, um objetivo de domínio de riqueza, adquirir riqueza. Né? De repente, dominar um povo significava o quê? Poder. Então, nessa época, não havia instituições supranacionais. Então, quer dizer, o interesse de determinado grupo, se ele tivesse uma força militar, ele dominava as outras. Né? Então, nessa época, o adquirir riqueza, principalmente, vamos recolocar assim, ele estava ligado a dominar outros povos, dominar inferiores, a quem normalmente consideravam como bárbaros. Certo? Bom, então dissemos, os dórios chegam, causam terror. Beleza. A outra fase da história grega foi a fase do período homérico, quando ocorreu a formação da polis grega, né? Quer dizer, o processo que levou à polis grega. No período anterior,
né, nesse processo de formação, ainda no final ali do período pré-homérico, nós vamos ter a formação da sociedade gentílica. O que era a sociedade gentílica? Era aquela sociedade de pessoas aparentadas. Eram os genos, né, como chamavam para a época. E esses genos, né, ele era formada, tinha como líder principal o pater, né, ou pater família, como chamavam, que era a pessoa mais velha, que quem realmente mandava ali. E aí, o que, que nós vamos ter, né, nesse contexto todo? Né, que gradualmente esses genos começam a crescer em população. Só que a produção de alimentos, ela não aumentava. Isso. Então, dentro da pergunta de Yasmin, é isso. O pater era o mais velho. Né? Então, assim, essa sociedade, aos poucos, com o crescimento populacional, a produção de alimentos não acompanhou esse crescimento. Resultado disso, né, o pater se sentiu sem alternativa, ou melhor, com uma alternativa apenas, que era dividir as terras, dizendo, olha, não dá mais. Né? Como estamos organizados, né, com a produção coletiva e a aquisição coletiva dos bens, não dá mais. Né? Então, foi nesse período, né, que nós tivemos a divisão das terras. O pater usou qual critério para dividir as terras dos genos? O critério de parentesco. Então, ele entregou os maiores lotes às pessoas com parentesco maior a ele. E aquelas pessoas, né, com parentesco nenhum, ou com melhor mínimo, né, elas foram ganhando as menores terras. De acordo com que diminuía o grau de parentesco, alguns nem receberam terras. Ou seja, vai dar base ali para a diferenciação social. Bom, dentro do que perguntou agora a Caroline, né, foi nesse período, né, que ocorreu a Guerra de Troia. Né? Foi nessa fase exatamente que ocorreu a Guerra de Troia. Né? Daí o porquê período homérico. Naquela guerra, lembrem que envolveu o mundo grego, né, espartanos e mais alguns aliados, né, inclusive o Agamenon, né, que tinha parentesco lá com o rei de Esparta, que era o Menelau, que foi traído. Para lavar a honra, ele atacou Troia, né, para resgatar Helena e se vingar do Paris, o sedutor. Né? Mas dissemos que isso aí é uma visão lendária, né, que na verdade é histórica, aceita muito mais que a briga era pelo domínio de rotas onde nós tínhamos a produção de cereais no entorno ali do Mar Negro. Bom, então é assim, do que perguntou agora a Marília, né, quando é que surgiu as cidades-estados? Primeiro, só recordando que a cidade-estado para eles era a polis, né, como chamavam. Então, a polis ela teve um período de formação, né, essa polis. Como é que foi esse período, né, de formação? Foi algo gradual, vamos dizer assim. Porque, primeiramente, né, o que nós tivemos, né, no período, os genos se dividiu. Né? E nessa formação dos genos, da desintegração deles, né, muitos pequenos genos vão se unir a outros. Aqueles que não se desfizeram se uniram a outros. E aí, essa união de genos formou, né, as fratrias, né, que depois se uniram, formaram tribos, até chegar ao demos, que seriam quase bairros da cidade-estado. Então, foi um processo gradual da formação, né, desse mundo, né, desse mundo grego antigo, da formação da polis grega. Bom, aí um outro recordar para nós sobre isso é que a partir da divisão dos genos, né, e a partir da formação da cidade-estado principalmente, nós vamos ter a diferenciação social. Aqueles que receberam os grandes lotes, é o pátridas, bem-nascidos, vamos dizer assim. Aqueles que ganharam pequenos lotes eram os gorgoi. Né? E quem não recebeu lote de terra nenhum, que tinha que trabalhar na terra do grande proprietário, eram os tetas. Bom,
que eram marginalizados naquele mundo grego antigo. Bom, nesse processo ainda de formação, né, o que nós tivemos, né? Nós vamos ter ali, além disso tudo, algo interessante. Não foi só, não foi por um acaso, melhor dizendo, que o mundo grego ele se formou em cidades-estados, cidades independentes. Essa formação do mundo grego em cidades-estados esteve ligada principalmente também, claro, eh, ao relevo grego. Um relevo acidentado, um relevo que também tinha um solo com baixa fertilidade, principalmente, né, para o norte. Já para a região ali de Esparta já tinha uma fertilidade maior. Além disso, esse relevo montanhoso acabou gerando o isolamento das cidades-estados, né? Quer dizer, gerou um isolamento entre elas. Então, isso, consequentemente, colaborou para o isolamento das cidades, e nesse isolamento das cidades, né, a maioria delas vai seguir um caminho, né, cultural. A única, entre aspas, diferentona vai ser Atenas, como dissemos em outro momento. Bom, agora é o seguinte. Então tivemos período pré-homérico, a chegada dos povos à região, o período homérico, né, quando nós tivemos a formação ali da polis grega. Só que aí depois temos a outra fase, o período arcaico. Esse talvez o mais importante para os nossos vestibulares. Por qual motivo? Gente, nessa época, duas cidades ganharam força, ganharam destaque. Atenas e Esparta. Atenas, né, que nós sabemos que é o berço da democracia, Atenas ela não chegou diretamente à democracia. Atenas, antes, ela passou pela oligarquia também e passou pela tirania. Chegaram a impor tiranos daquele governo ateniense. Só que assim, lá havia um choque constante entre dois grupos, né? Os aristocratas e o Partido Popular, né? As pessoas buscando direitos, as pessoas querendo diminuir as desigualdades sociais, pelo menos ou desigualdades políticas, né? E como resultado disso tudo, né, o que aconteceu? Essas brigas entre os dois partidos, os dois grupos, podemos dizer assim, acabou levando a um processo que chegou à democracia, né? Então pensemos nisso, por exemplo, quando eles vão instituir legisladores, né? Para quê? Para tentar diminuir, pelo menos, ou apaziguar aquele mundo grego em constante choque social. E aí o primeiro dos legisladores foi o Drácon, né? Nós dissemos que ele vai impor leis escritas, porém que prejudicava a classe popular, né? Quer dizer, ele só vai instituir escrito o que já era oral, que já era do costume, que já era do chamado direito consuetudinário, que nós chamamos hoje em dia de base ética, né? Aquilo que pode ou não pode numa sociedade, mesmo não estando instituído em lei, né? Bom, então o Drácon, né, criou leis severas e prejudicou, em parte, né, ou só evidenciou a, a exploração dos mais pobres na Grécia Antiga da época. Bom, depois, né, quem começa a dar o primeiro salto em direção à democracia foi o Solon, né? Lembra que o Solon ele proibiu, né, a escravidão por dívidas e também ele criou o Conselho dos 400, a Bulé, que depois, lá para o Clístenes, vai ser o Conselho dos 500. Então, como era isso, né? Eles dividiram aí na Bulé Atenas em 4 grandes tribos. E aí, nessa divisão das 4 grandes tribos, cada uma delas, anualmente, escolhia 100 representantes.
né? Queria debater, queria discutir, queria decidir, tomar medidas de benefício para o grupo que eles representavam, a tribo que eles representavam. Só que quem tomava as maiores decisões ainda eram os ricos da época, que aceitavam ou não as propostas desse conselho. Bom, após o Solon, né, nós tivemos o período, né, do Pisístrato, que procurou ali conciliar as partes, né? Quer dizer, conciliar os interesses da classe popular com a aristocrática. Não esqueçam, gente, que o aristocrata, né, é aquela pessoa, para a época, dono de grande lote de terra e que tinha poder político, influência política. Né? Aquelas pessoas que realmente mandavam naquela sociedade. Bom, então, depois disso, né, nós vamos ter o cara, né, para a democracia, que foi o Clístenes, considerado realmente o pai da democracia. O Clístenes, ele implanta a democracia porque ele começa a remunerar as pessoas, né, que queriam participar da vida pública. Né? Aquelas pessoas que queriam participar da vida pública, elas recebiam o ébolos, né? Que variou durante o tempo de 4, 5 ébolos, né? Que era uma moeda da época exatamente para remunerar as pessoas. Só uma pergunta da Vitória Camila agora é sobre o Pisístrato. Se era um tirano? Sim, era um tirano. Que na época eram instituídos principalmente em períodos de guerra. Ok? Bom, gente, então o Clístenes, ele vai levar à frente essa democracia. Agora, na época, como é que se organizava essa democracia? Como era a participação das pessoas nesse mundo grego? Lembrem, gente, que lá na Grécia Antiga, nós tínhamos, em Atenas, melhor, nós tínhamos 3 órgãos importantes, 3 mais importantes. Nós tínhamos a Bulé, que quando entrou o Clístenes foi o conselho, né, dos 500. Tínhamos a Eclésia, ou desculpe, Eclésia, isso, que era a Assembleia Popular. E essa Assembleia Popular, né, ela que tinha maior poder, né? Lembrando que a pessoa que atentasse contra a democracia, né, a partir do Clístenes, e é uma lembrança da Marília para nós tivemos a implantação do ostracismo. O que era isso? Aquelas pessoas que atentavam contra a democracia, que tentassem impor, né, seu poder, que fosse contra as instituições democráticas, essa pessoa ela era afastada da cidade, expulsa, tinha seus bens confiscados e só poderia voltar para a cidade após 10 anos. Era uma forma de evitar tiranias, né? Isso a partir do Clístenes, claro. E, assim, a pergunta da Cecília Silva, que era o óbulo, né? Era uma moeda da época que servia para remunerar as pessoas que ingressavam na vida pública. Quer dizer, em geral, no caso, era uma moeda utilizada, só que usavam muito aí na vida pública, principalmente. Ok? Bom, aí é o seguinte, gente, sequência ainda. Em Atenas, o menino era educado não só para a guerra, porque assim, cuidado com essa falha, com esse erro, dizer assim, olha, a Atenas tinha uma educação voltada para o raciocínio, voltada para a filosofia. Não era isso, tá? O mundo antigo ele era voltado às guerras. Só que Atenas tinha um diferencial. Atenas também privilegiava o raciocínio, né? A oratória, né? Tanto que lá nós vamos ter o surgimento, né, da democracia. A filosofia ela ganha espaço ali.
A história se forma por ali, né? Exatamente por essa contemplação, essa preocupação até humanística deles. Bom, então o menino, né, ele normalmente, a partir dos 7, ele já ingressava nessas escolas, né, para aprender exatamente a se formar como cidadão. Agora é assim, ele, a partir dos 18, né, ele tinha direito à participação política, né? Isso era fato. Agora, e a mulher? Lembre que a mulher em Atenas, ela era submissa. Ela deveria atender aos interesses do marido, saciar vontades, servir ao marido. Ela deveria ser submissa. Bom, então, né, quando falamos agora de Esparta, Esparta, uma cidade que privilegiou a arte da guerra. Esparta, né, ela privilegiou principalmente, né, a formação de pessoas guerreiras. O menino, já para 7, 8 anos, ele ficava sob a proteção do Estado. O Estado se encarregava de formar essa criança em guerreiro. Daí também a mulher tinha um papel importante naquela sociedade, porque ela era ela que educava o futuro guerreiro, sem mimos, né? Bem, então essa criança, gente, depois que ela ingressava nessa vida militar, havia rituais de passagem, né? O que seria um ritual de passagem? Quando completavam lá para os 18 anos, né? Essa criança, ela era solta, como mostra lá no filme 300, né? E ela era solta na mata e ela passava por um período de sobrevivência. Só que lá no filme não mostra. Mas aquela criança que matasse o maior número de ilotas, quem eram ilotas? Grande parte estrangeiros, que eram servos do Estado, né, que moravam, que eram camponeses. Aquele que matasse o maior número de ilotas era considerado um bravo, né? Tinha ali privilégios, estava pronto no seu ritual de passagem. Bom, só que uma diferença em relação a Atenas. Em Esparta, o menino só era considerado cidadão a partir dos 30 anos. A partir dali, ele tinha direito de participar da vida pública. Ele poderia entrar na Ápela, na Assembleia Popular. Bom, agora, em Esparta, o diferencial também para a mulher, normalmente elas tinham influências, as mulheres sobre os maridos. Não significa que ela tivesse direito à participação política, em hipótese alguma. Ela não tinha o direito à participação política. Porém, essa mulher, ela tinha influência sobre o marido, sobre os filhos, a quem ela educou, a quem ela acompanhou como companheira, né, como parceira, né, a redundância aí. Mas tudo bem. Aí olha só, bem, então, vamos fazer um comparativo agora, por isso eu não comentei antes, né, entre a política de Atenas e Esparta. Dissemos que Atenas era democrática. Beleza. Na democracia, quem é que decide? Todos? Não, não há consenso, mas a maioria, né? A maioria decide dentro da democracia. Então, lá em Atenas, nós dissemos que havia a Bulé, Conselho dos 500, elaboravam propostas que eram debatidas pelos cidadãos na ágora, na praça, que era um local de debate político. Então as pessoas, elas se encontravam na ágora, homens, e lá iam votar as propostas da Bulé. Se concordavam, se discordavam. Aí nós dissemos que nessa época o papel do sofista ele foi muito importante. Aquela pessoa que tinha o dom da palavra, do argumento, né? E que normalmente nas assembleias conseguiam lá
convencer as pessoas a votar em determinada lei, mesmo que fosse prejudicial a ela e beneficiasse os mais ricos, por exemplo. Né? Então, o sofista, a pessoa com o dom da palavra, que fazia na sua oratória, ela conseguia convencer as pessoas a tomarem decisões voltadas, claro, que principalmente aos seus interesses. Mas uma estratégia era muito utilizada na época também. Como todos os homens tinham direito a participar, não eram só ricos. Alguns mais pobres participavam. Só que os aristocratas, né, espartanos também, o que eles faziam? Eles retardavam a votação para decidir, para votar aquelas decisões mais importantes no fim do dia. Porque, nesse momento, os mais pobres já tinham voltado para casa. Né? Quer dizer, uma estratégia de esvaziar a Assembleia da Eclésia, né? que ia votar, que ia decidir ou não em aprovar as propostas da Bulé. E aí, né, o que nós vamos ter aí? Né? Uma democracia, de qualquer forma, porque era a maioria que decidia. Havia uma proposta, né, da Bulé, mas quem decidia era a Assembleia Popular, onde estava o maior número de cidadãos. Muito embora essa cidadania ela fosse limitada. Lembrem que abarcava aproximadamente apenas 10% da população. Aproximadamente. Bom, democracia, a maioria decide, a maioria que estava na Assembleia. Bom, isso Atenas. Se a pessoa ela não obedecesse às leis, ela ia responder no Ilieu, ou Ilieia, que era o Tribunal de Justiça. Bom, e em Esparta, fazendo comparativo, nós tínhamos a Gerúsia, que era o conselho, né, dos anciãos, pessoas com mais de 60 anos de idade. Então, dos 30 a 60, a pessoa participava da Ápela. A partir de lá, na Gerúsia, eram chamados de gerontes, né, quase que depois que aposentados, né, entravam na Gerúsia. E eram poucos, geralmente os maiores generais. Da Gerúsia, por lá, escolhiam os 2 reis, que era a diarquia, membros da Gerúsia que iam ser reis, né, que normalmente eram 2 reis, até por conta das guerras e tudo mais. De lá também, da Gerúsia, indicavam os 5 éforos, que era o conselho com maior poder. Eram aqueles que nós dissemos que usavam os oráculos, né, para tomar decisões finais. Então, passou pela Gerúsia, passou pela Ápela, que eu vou falar agora. Aí negou, mas se o Éfros decidisse por aprovar algo, tomar uma decisão favorável, o que valia era o Éfros, tá? Até por conta desse sobrenatural, né? Até por conta aí de usar o sobrenatural das meninas entorpecidas que usavam os oráculos, né, para poder saber a sorte ou não, né, dos espartanos. Isso mostra lá também no filme 300, se puderem assistir. Bom, então qual é a grande diferença nessa política de Atenas e Esparta? Bora lá. Em Esparta, nós tínhamos ali somente os grandes generais, que a partir de 60 anos entravam na Gerúsia, gerontes. E eram poucos, não eram tantos assim. De lá saía os 2 reis, de lá saíam os 5 éforos. Aí, os outros cidadãos que estivessem ali dos 30 até chegar próximo aos 60, eles participavam da Ápela, que era a Assembleia Popular, onde estava a maioria. Só que as decisões da Ápela, elas poderiam ser vetadas pela Gerúsia, ou pelo Éforos, do Eforato lá, os 5 membros. Consequentemente, em Atenas, a maioria dos cidadãos estava na Eclésia, na Assembleia Popular. A maioria dos cidadãos em Esparta estava na Ápela, a Assembleia Popular. Porém, em Atenas, a maioria que estava na Eclésia, na Assembleia Popular, tinha a voz final.
era o órgão de maior poder. Em Esparta, o órgão de maior poder, que concentrava mais poderes, que indicava para outros poderes, era o pequeno grupo da Jerúsia. Daí o porquê que em Esparta foi uma oligarquia, governo de poucos. Ok até aqui, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Algum questionamento até aqui? Vamos lá. Pode abrir o microfone e perguntar. Assim, a Camila está perguntando sobre a Acrópole. Bem, a Acrópole era a área, a parte mais elevada da cidade, onde normalmente ficavam, né, os templos aos deuses. Era um local, inclusive, onde eles conseguiam, né, visualizar a presença ou a chegada de inimigos, né, se aproximando ali de Atenas. Né? E isso foi comum, claro que recebendo de repente outros nomes em cada uma das cidades e estados da época. Era muito comum essas áreas elevadas. Ok, Camila? Se alguém quiser fazer algum comentário, algum questionamento, abre o microfone e pode comentar. Vamos lá, aguardando por vocês. Opa, Professor, opa. você pode explicar melhor a política, aquele negócio do eforato e tal? Que eu não entendi Do direito. Eforato? Uhum. É Yasmin que está perguntando? Sim. Tá. Então vamos lá. Bom, o Eforato, o Éforo, os Éforos, no caso, é assim, eles eram, vamos dizer assim, um conselho que tomava as decisões, tomava as decisões finais. Bora imaginar. Lá no filme 300 ele mostra isso. O Leônidas queria guerrear contra os persas. A Ápila negou. A Jerúsia negou. Aí é como se fosse o último recurso. Supremo Tribunal Federal. Aqui que eles faziam, eles consultavam lá os éforos, que poderia reverter, né, as decisões tomadas pela Jerúsia e pela Ápila. Ok? Então seria, vamos dizer assim, o último recurso. Não que fossem sempre consultados. Se de repente tomasse a decisão lá na Ápila e na Jerúsia, beleza, concordam? Foi aprovado, beleza. Agora, se a pessoa de repente discordasse, ela buscava o Éforos, o nosso STF, né? Sistema Tribunal Federal. Tem que buscar para tentar reverter o que foi decidido aqui embaixo. Ok? Por isso que seria o órgão com maior poder. Mais algum questionamento? Deixa eu ver aqui nas mensagens. Acrópolis, Ébolo, já falamos. O César está perguntando se eram os éforos, né? O eforato, que usava os oráculos. Gente, o oráculo seria algo de buscar no sobrenatural respostas. Buscar no sobrenatural uma resposta para o que, de repente, uma Jerúsia e uma Ápela não conseguiam responder. É algo de dizer, usando novamente o filme lá 300, e tem muita coisa boa ali nesse filme, tá? Muita coisa boa mesmo, né? Que dá para a gente extrair de muita coisa, né? Claro, criticamente observando. Mas quando nós falamos ali sobre os oráculos, então era assim, eles, normalmente as meninas mais bonitas da cidade, elas eram levadas pelos éforos, né? Pelos éforos, e lá elas eram entorpecidas. E nesse transe mental, né, por conta do entorpecente, eles chegavam e questionavam a ela. Se olha, sobre a pretensão X dessa guerra, que estão querendo que participemos, teremos sucesso? Vai ser bom para nós? Se o oráculo, né, esse sobrenatural respondesse que sim, beleza. Poderia mudar decisões da Ápila e da Jerúsia. Ok? César?
Yasmin diz: eu li uma vez que a mulher em Esparta meio que recebia um certo treinamento também. Sim, maninha. Yasmin, porque ela precisaria, né, educar o filho. E em muitos momentos o pai não estava presente. Poderiam estar, de repente, numa guerra, em um treinamento. E muitas vezes a mulher ela recebia o treinamento para ajudar a treinar o filho, a educar o filho. Esse treinamento poderia ser algo, de repente, até de treinamento militar, né, que fosse, claro, dentro do ambiente familiar de casa. Ok. Mais algum questionamento? Podem abrir o microfone. Aguardando lá. Aurélia Cristina. Deixa eu ver aqui. Cecília Silva. César. Débora. Estherzinha. Tá, a Débora perguntou aqui se o menino já estava destinado a ser um guerreiro. Quem não nascia para ser guerreiro naquele mundo antigo, ele não estava pronto para ser um cidadão. As sociedades, elas privilegiavam a arte da guerra. Era preciso o guerreiro. Quer ver uma coisa? Dentro da pergunta da Débora, lembrem lá que nós dissemos que gênios se uniram, formaram fratrias. Fratrias se uniram para se fortalecer, formaram as tribos, até chegar à cidade-estado. Vocês lembram qual era o critério utilizado para decidir quem seria o líder? Porque tu imagina só, uniram 3 gênios, um pater, outro pater e mais um pater. Quem vai ser o líder? Qual era o critério utilizado, baseado inclusive na pergunta que a Débora fez agora? Ela questionou sobre cadê? Se o menino já era destinado a ser um guerreiro. Alguém comenta? Alguém quer comentar sobre? Qual era o critério utilizado para saber quem seria o novo líder? Quem seria o comandante? Porque se une, bora imaginar, uma tribo 1, ou melhor, tribo Gênios 1, 2 e 3. Né? Aí, claro, tu tem 3 patas ali. Qual vai ser o líder dessa fratria que se forma? Há uma pergunta e um riso aqui se era o mais velho, né? E o meu amigo Araquém respondeu que não, e respondeu corretamente, dizendo que era aquele gênus ou aquela fratria que tivesse o maior número de guerreiros, que serviria para a proteção da cidade, né? Ou da fratria que se forma. Bom, tá certo, Marcelo? O Glaucio respondeu que era aquele que tivesse o maior número de guerreiros. Daí responde também a pergunta da Débora sobre se a pessoa já nascia destinada a ser um guerreiro. Sim, ela era educada para se dedicar à arte da guerra para a proteção da cidade. Bom, aí a Sabrina, né, ela perguntou aqui sobre a educação lacônica. O que era uma educação lacônica? A Lacônia, ela ficava ali na região do Peloponeso, né? Ali para o sul da Península Balcânica, mais especificamente a sudoeste. E a educação lacônica, né? Isso inclusive seria um adjetivo, né? Ou que seria mais uma qualidade mesmo, e um sinônimo, podemos dizer, que seria de aquela pessoa que fala pouco, aquela pessoa, né, que não é de muito diálogo, mas da prática. Lembrem que, diferente dos atenienses, eles não ficavam contemplando a vida dos espartanos. E a dedicação deles era a guerra. E normalmente os guerreiros eram bastante avessos a esse tipo de diálogo, do contemplar, do pensar, do arquitetar. Ok. Alguém quer abrir o microfone para fazer algum comentário, alguma sugestão? Deixa eu ver quem são as pessoas que estão por aqui. Fale, Paulinho, quer comentar alguma coisa, meu querido? Paulo, quer comentar algo?
Ah, beleza, então. Vamos lá, agora continuando lá. Aqui há uma pergunta da Esther. Ela diz assim: os comerciantes também tiveram que ser guerreiros alguma vez? Ou os guerreiros não faziam nada além do que eles foram destinados? É assim, muitas pessoas elas viam na vida militar algo da honra, né? Era uma honra, de repente, estar nessa vida militar. E muitas pessoas que se voltam ao comércio, grande parte delas, pelo menos, eram de pessoas mais pobres. Mas não era uma via de regra, Esther, que o comerciante não poderia ser um guerreiro, né? E que de repente um nobre guerreiro, de repente não poderia ser um comerciante também. Até porque a guerra não era a todo momento. Houve períodos de paz também. E nos períodos de paz, a pessoa poderia se dedicar a uma outra atividade. Ok. Algo ainda? Vamos lá. Então vamos. Algum questionamento, alguma pergunta? A gente vai dando sequência. Deixa eu ver se eu esqueci alguma pergunta aqui. Das mulheres, menino já estava. Não eram mais velhos, as perguntas. Não, ok. Bora lá. Gente, vamos falar agora. Falamos aí agora de período arcaico, né? Falamos do primeiro, pré-homérico, homérico, arcaico e agora vamos para o clássico, que é chamado também de períodos das hegemonias, período do domínio de uma sociedade, depois outra sobre o mundo grego. Lembrem que os persas, falamos isso em aula que eu postei para vocês lá na sala virtual, lá na sala Google, os persas construíram a Estrada Real, que ligou, que ligava melhor, o Planalto do Irã, onde habitavam os persas e os medos, e aí chegaram até próximo à Grécia Antiga, na chamada Grécia Asiática, ali no entorno, né, do mar Egeu. E lá os persas invadiram colônias gregas durante o governo do Ciro, né, do Xerxes. Mas no Xerxes nós tivemos guerra durante o governo do Xerxes, do persa Xerxes, né, Xerxes, que retrata também lá no filme 300. Olha só, gente, é o seguinte: os persas, ao invadirem colônias gregas, chegaram causando medo, terror. E o que aconteceu, né? Quando eles invadiram colônias gregas, os gregos se armaram. Esparta se aventurou sozinha e foi derrotada. Aí os atenienses se unem às cidades gregas. É quando eles vão fundar a chamada Liga de Delos, que era uma aliança militar para confrontar os persas. Uma aliança militar que ela nasceu, né, a partir de diálogos, né, de parceiros, né, que estão lutando juntos contra o inimigo comum e que eles conseguem vencer aos persas. E os persas eram considerados praticamente imbatíveis. Já usavam o arco e flecha, né, como instrumento de guerra. Né, quer dizer, e aí os atenienses, né, conseguem, né, vencer, claro, com a união das cidades gregas. Só, gente, que é o seguinte: a Liga Militar proposta e criada por Atenas, com o argumento de que seria interessante manter uma Liga Militar permanente para se fortalecer e se tornar imbatível diante de outros ataques, só que essa aliança militar de parceiros, no começo, depois virou algo particular de Atenas. Né? Atenas, né, acabou por se beneficiar disso, porque as cidades gregas deveriam pagar um imposto constante, né, e periódico. E esse imposto ele serviria para bancar um exército particular. Mas, gente, o que aconteceu é que Atenas utilizou
o recurso para a guerra, principalmente em benefício próprio, principalmente para se beneficiar. Foi a época do chamado século de Péricles, né, que governou Atenas. E Atenas, né, nesse século de Péricles, foi o auge da democracia. O Péricles ele passou a modernizar o Estado, a arquitetura, investiu na modernização da cidade, modernização para a época, claro. O Péricles também ele ampliou a participação política, remunerando a vários cargos públicos, né? Quer dizer, ampliando o direito a essa participação política. Bom, aí, né, o que nós temos ainda sobre isso, né? Então, a primeira cidade hegemônica no mundo grego foi Atenas. Só que eu disse que Atenas ela ganhou hegemonia porque venceram os persas, mas Atenas se beneficiou desse recurso de guerra para modernizar a cidade, para chegar ao esplendor da sua democracia, para ampliar o direito à democracia. Só que isso passou a incomodar a outras cidades-estados. Esparta, por exemplo, se sentiu ameaçada. Estava na península do Peloponeso, um pouquinho distante da Ática, onde estava Atenas. E aí, os espartanos criam também a sua aliança militar. Criam a Confederação do Peloponeso. Ou seja, o mundo grego agora está polarizado. De um lado, a Liga de Delos, comandada por Atenas e seus aliados. Do outro, nós temos Esparta, na sua liga militar, e seus aliados. Quer dizer, o mundo grego agora está entrando em guerra, que foi a chamada Guerra do Peloponeso. Se, após a vitória contra os persas, Atenas foi a cidade que intimidou o mundo grego, agora, após a Guerra do Peloponeso, que vai ser vencida por Esparta e seus aliados, quem vai ameaçar o mundo grego com a sua hegemonia vão ser os espartanos. Vencem a guerra e passam a ser os senhores da guerra, os senhores da Grécia Antiga. Mas que também passaram a intimidar os outros, né? E aí cria-se uma coligação de cidades contra os espartanos na Guerra Coríntia. E quem vai comandar o mundo grego após a vitória, claro, contra os espartanos, vão ser, né, os tebanos, né? Tebas vai comandar o mundo grego, dali por diante, Coríntio num período, depois Tebas. Então, gente, é o seguinte, esse foi o período clássico, período das hegemonias, mas nós vamos caminhar para um outro momento, né, dessa história. Nós vamos entrar agora no chamado período helenístico. Nessa fase, né, do período helenístico, né, o que nós tivemos? Então vamos lá, vou compartilhar agora uma tela com vocês e a gente vai visualizar algo. Estão vendo o mapa? Alguém fala, por favor, no microfone, que eu não estou vendo lá a mensagem. Estão vendo o mapa? Sim. Ah, beleza. Sim. Que voz de sono, mano. Bora lá. Yasmin. Yasmin, É Cecília. Não, natural é dela, Cecília. natural. Mentira! Olha aqui, Alguma gente. sessão ela vai ser disponibilizada na tua plataforma ou no Classroom? Não, mana. Porque pra mim tá Não tô travando, tem vendo a muita coisa que imagem. eu perdi. Depois eu vejo com vocês, então. Tá bom? Beleza. Olha só, gente. É o seguinte. Aqui no nosso mapa, perceba que nós temos aqui, ó. Não tô vendo o mapa. Não tá compartilhando com vocês? Tenta sair. Tá assim, tenta sair e entrar Pra da mim não sala. Eu tá. acho que aparece. Quem não tá aparecendo? Vai que travou. Eu já fiz isso, mas não funcionou não. Estão vendo? Não consigo ver o Augusto, mas eu não consigo ver a imagem Estão me que ele tá vendo? compartilhando.
Eu estou te Não, vendo, tá porém eu aparecendo não o consigo mapa. ver ele. Não tá aparecendo nem a cara Eu dele. tô vendo, Eu tô com o eu tô Augusto. vendo o Augusto só. Eu tô vendo o Augusto. Sério? É. Eu tô vendo um mapa pelo reflexo dos seus olhos só. Meu Deus. Não está aparecendo uma imagem compartilhada? Pra mim tá. Não, Pra mim tá também. Pra mim Pra não mim, tá, não. só tá Pra Pra mim Débora tá. também tá. Tá, eu Marcelo comento também aqui, tá. depois eu passo para vocês melhor. Gente, olha Ok. só. Beleza. É aqui na península, observe aqui, que nós temos a Grécia Antiga. Aqui, né, nós temos a Península Balcânica, dentro da Grécia Antiga. E mais aqui nós temos a Península da Ática, onde estava Atenas. Nessa região aqui, aproximadamente, ó, acima, né, que seria no norte da Grécia, o noroeste, nós tínhamos um outro povo, macedônicos, que também se julgavam, se intitulavam gregos, mas eram desprezados pelos gregos, vistos como bárbaros, né, por esses gregos. E aí, o que aconteceu? O líder deles era o Filipe da Macedônia. E o Filipe da Macedônia, percebendo, né, essa fragilidade do mundo grego, que entrou em constantes guerras, o que fez ele? Atacou o mundo grego. Então ele sai daqui, né? Vamos lá, deixa eu usar aqui o meu pincel. Então os macedônicos atacam a Grécia Antiga, né? E esses macedônicos, percebam aqui, né, que eles receberam influência não só, né, dos gregos também, né? Então, se eles vão atacar os gregos, né, para dominá-los, percebam que eles estão dentro do mundo greco-romano. Aqui nós temos a Península Itálica, né, que também já estão crescendo. Nessa época aí de crise do mundo grego, a Itália, né, a Roma Antiga, está no processo de expansão da república deles. E aí, o que aconteceu? Esses macedônicos que estavam exatamente aqui, nessa região, né, eles, depois que dominam a Grécia Antiga, com Filipe da Macedônia, que vai ser morto, inclusive, no retorno dele à Macedônia, dizem que, de repente, foi até o filho dele teria mandado matar, ou a esposa dele que teria mandado matá-lo. O certo é que o filho dele, do Filipe, assume o comando da Macedônia. E aí ele passa a expandir o mundo greco-romano para o Oriente. O Alexandre, né, ele vai ultrapassando regiões, avançando cada vez mais nesse domínio. Só que o Alexandre, ele tinha uma grande virtude. Qual era essa grande virtude? Ele tinha o poder da oratória. O Alexandre foi muito bem instruído. Aristóteles apenas foi o tutor dele, né? E o Alexandre, ele pensou em ganhar o mundo, em conquistar o mundo. Para perceberem que ele era um pouco egocêntrico, eu não recordo agora se foram 19 ou 21 cidades que ele batizou com o nome dele, né? Alexandria, a cidade de Alexandre, né? E ele, nesse afã dele de conquistar o mundo, ele chegou até as proximidades do rio Ganges. Aí, gente, é o seguinte, o que fez o Alexandre? Começou a ser contestado pelos seus militares, dizendo: estamos muito longe da nossa família. A nossa família também é importante para nós. Já há muito tempo no campo de batalha. Então, esses militares, né, o que eles pretendiam? Eles queriam o retorno, né? Eles queriam voltar para a terra deles em busca da família. O que fez o Alexandre para incentivar a esses militares a permanecerem no campo de batalha e avançar? Ele mesmo casou com uma oriental. Ele casou para incentivar o casamento entre os comandados dele. Só que o Alexandre começou por mais que ele respeitasse a cultura dos povos vencidos, daí o porquê que não ocorreram
tantas revoltas contra ele não interferia na cultura dos povos, mas ele passou a incomodar gregos, né? Os próprios gregos, os próprios macedônicos se incomodavam com algumas atitudes dele. Por exemplo, tinha uma cerimônia que ele instituiu que era chamada de prostração. O que era isso? A pessoa, ao chegar na presença dele, deveria curvar-se, ajoelhar-se, né, em tom de submissão. Para os orientais, isso era normal. Para os gregos, era uma desonra. E lembre que os macedônicos foram influenciados pela cultura grega, né, e romana, claro. Gente, muitos militares começaram a querer abandonar o exército, abandonar essa empreitada militar. Resultado disso, né, percebam que, né, do que nós comentamos agora, que o Alexandre ele promoveu o intercâmbio cultural, né, com outros povos. Voltei para a tela. E aí o que ele fez? Ele leva a cultura greco-romana e mistura com a oriental, né? E aí ele promove ali, né, vamos dizer assim, uma mistura, uma fusão cultural. Então, a cultura greco-romana ocidental com a cultura oriental, elas são unidas e dão origem a uma outra cultura, que é chamada cultura helenística. Daí o porquê essa fase ficou conhecida como o período helenístico da história grega. Ok? O período que surgiu a partir da expansão do mundo greco-romano em direção ao oriental, incentivado por Alexandre, e que acabou por gerar uma outra cultura, né? Não esqueçam, né, que essa mistura cultural, quando falamos de helenos, né, de helenístico, está relacionada principalmente aos gregos, né, que se intitulavam os moradores da Hélade. Daí, helenos, né, que eram os moradores dessa Hélade. Mais uma vez, aberto a perguntas. Quem gostaria pode abrir o microfone e comentar. Lara Sofia, minha querida. A Aurélia. Vitória Camila. Augusto, ele foi expandido em direção ao Oriente? Ao Oriente. Chegou até ali próximo ao rio Ganges, né? Foi quando ele morre depois, e aí eles praticamente abandonam, né? Os militares dele, né? Os generais dividem as conquistas. Ok. A Lara Sofia perguntou aqui, né, se o seguinte, se os que já eram casados casavam de novo. Sofia, nessa época, querida, é o seguinte, não havia ainda esse casamento como na Idade Média. O casamento religioso era muito mais uma união. Isso. Então, tá, tu tem marido, tu tens a esposa, filhos, claro que não é uma terminologia da época também, era só o teu parceiro com quem tu morava junto. Então não tinha esse compromisso, não. As pessoas, de repente, tinham um certo respeito, né? Mas normalmente não havia o casamento, não. Tanto que muitas pessoas saíam para a guerra, quando voltavam, né? Já voltavam com outras pessoas, ou nem voltavam. A Aurélia perguntou aqui para nós se o objetivo dele era o poder. Ele ambicionava, mana, a conquistar o mundo. O objetivo dele era conquistar o mundo. A Yasmin aqui está perguntando se não podia trair. Era comum, mana, na época. Era comum a pessoa, inclusive, ter mais de um... principalmente o homem, ter mais de uma mulher. Bem mais de uma mulher. A Esté está rindo do meu mana, não sei porquê. Está mais do que acostumada a ouvir falar. Algum comentário, meus queridos? Algo para comentar aí em voz? Cadê o César? Tá preguiçoso hoje, mano?
Algo mais? Eita, isso é uma grave acusação, tá? Professor, Opa, eu quero fazer pergunta em relação à Liga do Peloponeso. Eles também tinham um exército particular que nem a Liga de Delos? exatamente isso. Assim como Atenas se armou e se uniu, né, com outras cidades, Esparta faz o semelhante também. Vai se unir a outras cidades. Araquém, você quer comentar alguma coisa, meu querido? Mais alguém, Não, algum era só isso comentário? mesmo. Obrigado. Beleza, meu querido? Mais alguém, algum comentário? Bem, queridos, então é o seguinte. Então encerramos por aqui a nossa aula. É interessante, né, que nós temos aí. Augusto, Opa, quem faz a pergunta? Cecília, tem como tu só explicar um pouquinho da cultura do helenístico? A cultura helenística, eu repito, sim. É assim, gente, essa cultura helenística, ela vamos dizer assim, eles fundiram, né? Houve uma fusão cultural. Aí você imagina que hábitos e costumes gregos e romanos, que foram adquiridos pelos macedônicos, eles vão para o Oriente e passam a se relacionar com outros povos e acabaram por ganhar características desses outros povos, que deu origem a uma outra cultura, a helenística. Um exemplo claro sobre isso também, estão caindo as panelas, né? Um exemplo claro disso também. Mamãe. Tá certo. Olha só, lembra, portugueses vieram para o Brasil, vieram catequizar os índios. Os índios aqui já estavam, tinham a sua cultura também. Aí quer dizer, português, indígena, vieram para cá também africanos. Esse emaranhado, ou melhor, essa mistura cultural deu origem à nossa cultura brasileira, né? Através de uma fusão de elementos diferentes. É algo semelhante ao que ocorreu lá a partir da expansão macedônica. Augusto, então eram os gregos, romanos, mais o pessoal que ele estava conquistando as terras. Do Oriente. Porque olha só. Do Oriente. Isso, era. Porque assim, quando a gente fala greco-romanos, porque lembra, a Grécia, ela se organiza e se consolida no seu auge antes de Roma. Quando Roma está na República se consolidando, a Grécia está em decadência. E a Grécia influenciou Roma. E a Macedônia estava entre os dois ali, recebeu influência dos dois. Por isso que nós dissemos, a fusão da cultura greco-romana, levada pelo Alexandre da Macedônia, o Alexandre o Grande, em direção ao Oriente. E lá funde-se com a cultura oriental, dando origem à chamada cultura helenística. Tanto que depois, na expansão romana, vários elementos da cultura grega estavam para lá, em direção, para o Oriente. Para perceber, a capital do Império Bizantino, né, que era Constantinopla, lá falava-se o grego. Ok? Ok. A Aurélia está me perguntando aqui, deixa eu verificar. O que ocasionou, Aurélia? Deixa eu ver se eu entendi. O que ocasionou a briga entre eles, é isso? Só me confirma se é essa a pergunta? Que gerou a guerra do Peloponeso, é isso? Bom, então vamos lá, dentro da pergunta da Aurélia, sobre a Grécia Antiga. Gente, é assim, as disputas entre Esparta e Atenas era muito mais devido à ameaça ateniense ao restante da Grécia. Atenas, né, com seu imperialismo, né, lembre que o imperialismo é o ato de um país, de um estado, nesse caso, de uma cidade-estado, atacar as outras, querer impor sua vontade,
né? Então, Atenas, aquelas cidades que deixaram de pagar os impostos, né, o imposto para a guerra, lá na cidade de Delos, que faziam parte da Liga de Delos, porque Atenas, quando criaram a Liga, escolheram uma cidade. As outras cidades que participavam da Liga, né, dessa aliança militar, elas deveriam ir pagar o imposto nessa cidade. Só que aí, quando alguns não pagavam, deixaram de pagar, Atenas começou a atacar. E aí, Esparta percebeu o seguinte: se eu não fizer algo, vou ser dominada também. Eles podem chegar aqui, né, ali na península do Peloponeso. Aí por isso que Esparta se armou. Temendo um ataque de Atenas, eles se organizam antes do ataque para confrontar os atenienses. Aí, se os atenienses têm uma liga, uma aliança de cidades, Esparta faz a mesma coisa. Cria também a sua aliança de cidades. Ok? Augusto, voltando lá no começo, foi Jônios e Eólios que fundaram a Península Itálica ou aqueles também estavam juntos? A Península Itálica? Não. A Península Balcânica. Ática. Então bora Eu lá. anotei Ática. Quem chegou primeiro? Aqueus. Ocuparam o sul da Balcânica, ali próximo ao Peloponeso. Me aguarda aí que eu vou mostrar aqui no nosso mapa mais uma vez, fica melhor. Me aguenta um pouquinho aí, que eu mostro agora. Então, vou compartilhar com vocês a tela. Espero que todos consigam ver a tela. Estão visualizando a tela, gente? Sim. Tá, então bora lá. Olha só. Então, aqui da Grécia Antiga. Aqui que nós falamos do seguinte, lembra? Chegaram os aqueus, vieram para essa região aqui, ó, tá? Aqui para o sul da Balcânica. Os aqueus ficaram mais nessa região. Aí, esses aqueus, né, eles vão se manter relações com a ilha de Creta, tá? Que está aqui ao sul da Península Balcânica. Depois chegam Jônios e Eólios. Os Jônios, eles chegam aqui à chamada Península da Ática, aqui, ó, tá? Aqui na Ática. Deixa eu levantar aqui. Aí, olha só. Aí, o que aconteceu? Aqui na Ática estão os atenienses, né? Próximo aos tebanos. E aí, os dórios que chegam lá por último, eles vêm para cá, ó, para a Península do Peloponeso. Inclusive, acho que foi a Marília que fez a pergunta, se eu não estou enganado, sobre a educação lacônica, há pouco, não lembro. Está aqui, ó. Os moradores da Lacônia eram pessoas avessas a diálogos constantes. Sabrina. Né? A Sabrina, né? Isso. Né? Aí quer dizer, eles ocupam essa região. Né? E lembra quando chegam os dórios, que eu disse a vocês, igual os dórios chegam, causando terror. E aí ocupam a península do Peloponeso. Atenas já está na Ática. Aí muitos fogem daqui da Grécia em direção ao que nós comentamos, né, do Mar Egeu. Muitos dos gregos que estão aqui, ó, ocupam o Mar Egeu. Muitos deles vão, inclusive, né, ocupar não só as ilhas do Mar Egeu, vão vir para cá. Muitos deles vão até para o lado oriental. Né? Quer dizer, a margem leste ali do Mar Egeu, ocupam outras áreas. Ó. E aí, essas áreas aqui do Mar Egeu, né, nós vamos chamar de Grécia Insular, conjunto de ilhas, que foram ocupadas pelos gregos. E aqui, né, na parte continental do Oriente, a Grécia Asiática. Então, Grécia continental, ligada ao continente europeu, Grécia insular e a Grécia asiática. Ok? Ok. Mais alguma coisa? Algum questionamento? Glaucio perguntou. Glaucio, deixa eu verificar lá. Meu querido Araquém, deixa eu ver aqui das perguntas finais.
Assim, se tinham cidades que saíram da Liga de Delos, foi o que nós comentamos há pouco, Glaucio. A Liga de Delos, todos deveriam pagar impostos. Aí alguns, de repente, desistiam ou não queriam pagar os impostos. Logo sair da Liga. Eram alvo de ataque. Né? Então, eram obrigados a participar da Liga. Né? Caso contrário, seriam atacados por Atenas. Algo mais? Bora, Paulinho. Comente alguma coisa aí, Paulo. Cadê quem mais? Aurélia, César. Professor. Oi? Professor, não, era que eu só tava com dúvida do negócio, tipo, em relação a Atenas e Esparta, naquela política lá, por exemplo, quando as crianças, elas nasciam reformadas, é verdade que eles tinham que sacrificar naquela época? Ah, sim. Paulinho, é o seguinte. Bem lembrado que você comentou agora, quando falamos ali de Esparta. A pessoa, né, ao nascer, o homem, no caso, né, cidadão, ele deveria servir a vida militar, deveria se dedicar ao agogê, né, que seria a dedicação à guerra, né, a morrer em batalha, se preciso, por Atenas. A sua honra era lutar, por Esparta. A sua honra era lutar por Esparta. Então, né, o que aconteceu, ou o que acontecia, aquelas pessoas que nasciam com qualquer deficiência física, que não serviriam para ser o excelente militar, aquela pessoa que daria a vida por Atenas, elas eram desprezadas. Normalmente eram sacrificadas, jogadas de um local elevado, né, para a criança morrer. Né? Então, quer dizer, as pessoas que elas nasciam com alguma deficiência física eram sacrificadas. Beleza, Paulinho? Obrigado. Valeu, Beleza. garoto. É. Algo mais, gente? Eu. Eu quem? Professor? O Araquém. Tá, Glaucio, fala. O senhor tinha falado na sala que os persas eles tinham uma participação na Guerra de Corinto. Essa participação foi igual à Inglaterra na Guerra do Paraguai? Não. Porque assim, durante o início, né, quando vão iniciar a guerra, os persas prometeram que iriam até ajudar. Esparta se animou com isso. Só que depois os persas, eles saíram. Eles não financiaram nada, como você perguntou agora, em relação à Guerra do Paraguai. A Inglaterra foi financiadora. Nesse caso, não. Os persas entrariam diretamente na guerra, mas mudaram de ideia. Aí nós tivemos uma aliança lá de Atenas, Coríntios, Tebas, né, contra os espartanos. Ok. Mais algum questionamento? Então vamos lá. Queridos, vamos marcar um outro momento, né? Já deixei na sala uma outra aula para vocês também, né, que eu gravei com a outra turma. E agradeço, né, o tempo que disponibilizaram para a gente dialogar. E aí estou disponível para outros momentos com vocês também. É uma experiência nova para nós, né? Na verdade, eu já venho gravando algumas coisas, algumas aulas aí, mas a troca de ideia é interessante por aqui também. São recursos que vêm para a gente para colaborar com esse nosso momento. Beleza?